Fiquemos de pé e valemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos assentar um momento. Providencialmente, penso que este Evangelho de hoje, para nós, nos ajuda muito na nossa novena. Mas eu gostaria de comentar brevemente a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João. E como vocês podem ver, não é de hoje que o mundo tenta cancelar todos os sinais de Deus. O mundo não suporta a presença dos filhos de Deus, porque se sentem acusados pela própria consciência. Todo aquele que está no erro não está porque gostaria, está porque quer, porque a sua consciência o está lembrando todo momento: isto é errado. E como vocês podem ver, tentaram cancelar todos os costumes, tentaram cancelar todos os sinais, tudo aquilo que remetia a Deus teria que ser tirado, para que uma nova ordem, para que um novo governo pudesse se estabelecer e não se preocupar com a própria
consciência. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje? Talvez sim. Não é de hoje que os filhos de Deus são perseguidos ou contrariados. Não. Porque todo aquele que está no erro não quer ser visto no erro. Quer ser considerado normal. Quer ser considerado uma pessoa como todas as outras. Mas não funciona assim. A verdade é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E todo aquele que é criado como Deus, logo, tem também os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a inteligência. É a consciência de si. Eu sei que eu existo. Não precisa ninguém me falar, não. Eu posso ser uma pessoa vegetando na cama. Eu posso ser um doente terminal. Eu tenho consciência de mim. Por mais que eles digam, mas o cérebro dele já se foi. Não funciona assim. Porque se Deus o criou, Deus sabe que aquela pessoa existe. Por mais que os aparelhos da ciência digam, mas ele já não está mais com a cabeça. Não é bem assim. Para Deus todos existem. E todos são importantes. Não tem ninguém que não tenha um valor para Deus. Por isso que a igreja defende a vida do início até o fim. Não existe essa, eu vou dar um jeito na minha vida. É errado. Você está tentando contra Deus. Tentar contra a vida é tentar contra Deus. Deus te ama desde quando Ele te gerou até o fim da sua vida terrena. Porque o cristão não morre. O cristão vai ao encontro de Deus. E por isso que Deus ama tanto o ser humano, a ponto de dar o próprio Filho, para que ele não se perca, mas que ele tenha vida e vida em plenitude. Então o nosso destino é a vida eterna. Não é uma fantasia que inventaram, não é porque alguém quis escrever na Bíblia, é uma verdade. Não é uma suposição ou uma invenção humana. Isso é um fato. Nós somos criados para viver para sempre. Não existe que um cristão morre. Não tem isso. E eles tentaram destruir tudo aquilo que agregava o quê? As tradições, que faziam com que eles fossem fortes. E o que está se enfraquecendo hoje na nossa sociedade? O que é? Qual é a primeira célula da humanidade, de uma sociedade? Qual é a primeira célula? É a família. E quanto mais a família se enfraquece, mais eles vão tentando apagar os sinais da presença de Deus. Porque uma família também tem Deus ali. E a igreja doméstica é o primeiro germe da vida cristã. A vida cristã começou nas famílias, começou na casa das pessoas. Na casa do Senhor pode começar ali, uma nova igreja, uma nova comunidade, e depois o Papa vai confirmar por meio do bispo, por meio do sacerdote, mas começa assim. A igreja nasce na família. A minha vocação é fruto dos meus pais. Talvez vocês não pensaram, meu filho vai ser um frei. Minha mãe queria ser vó, mas Deus quis que eu fosse frei. E se nós não protegemos a família, aonde iremos parar? Como estão os jovens hoje? As famílias estão se desfazendo. Porque assim é mais fácil de sermos manipulados. É mais fácil deles convencer-nos que não precisa ter família não. Não precisa ser cristão não. Bobagem, negócio de missa, de rezar. Você não precisa ser um fiel. Você pode ser o que você quiser. Essa é a moda, não é essa a moda agora? Você pode ser o que você quiser. Isso é uma mentira. O demônio é o pai da mentira. Se vocês ouvirem isso por aí, presta atenção. Como diz um grande homem, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Isso é mentira.
Você tem que ser aquilo que Deus te criou para ser, e não aquilo que você quiser. Não funciona assim. Então nós temos esse evangelho maravilhoso, que vem próprio junto com esse tema, para nos abrirmos os olhos. Vocês perceberam esse homem ali sentado? E eu vejo muitas pessoas pelas ruas sentadas, algumas até revirando lixo, porque estão cegas. Deixaram de procurar a sua própria dignidade. Isso é tão triste. Por isso, se você sabe de alguma família em dificuldade, ajuda. Seja uma cartela de ovo, não importa. Se você pode ajudar, irmãos, por favor, ajude. Porque quando uma pessoa perde a sua dignidade, ela vai para onde? Para a rua. Ela vai para a rua. E lá ela fica, porque ela acha que lá é o lugar dela. E não é. Ninguém merece estar na rua. Todos foram criados com a mesma dignidade diante de Deus. Aquele que tem mais condições, aquele que tem menos condições, não importa. Se nós podemos ajudar, temos que ajudar. Porque aquele mendigo na rua, ou aquela família necessitada, é o Cristo. O que ele falou? Toda vez que fizestes isso por um dos mais pequeninos dos meus, foi a mim que o fizestes. É Ele. É Ele que você está ajudando. No seu pequeno, no seu pouco, na sua condição, ajude Jesus. Não tem problema. Ele não espera grandes coisas. Até um copo de água ele falou que vai recompensar. Você imagina um cafezinho, hein? Um cafezinho quentinho, tá ali com um pãozinho, delícia. Eu gosto. É recompensar muito mais. Vai te dar o dobro. Então aquele cego estava na beira da estrada, e ali passavam pessoas, a multidão seguia Jesus. E o que acontecia? Ele percebeu o movimento. Falou: quem está passando aí? Jesus de Nazaré. E o coração dele já começou a bater a mim. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quando nós estamos na nossa cegueira, que a tristeza toma conta, clama por Jesus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Não deixa a tristeza se alojar no seu coração, não. Não deixa o desespero tomar conta de você, não. Não deixa o medo te dominar. Clama: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele vai vir em teu auxílio. Ele vai te ajudar. Esse homem não tinha mais ninguém com quem contar. Era a última esperança, era Jesus. E por que falaram para ele: cala a boca, não fala não? Porque era comprometedor. Toda vez que você testemunha Jesus, é comprometedor ou não é? Pode falar. É comprometedor. Porque vão te olhar assim, ó. Alguém já te olhou de rabo de olho quando você falou da igreja? Falou de Jesus? Acontece? Então, imagina se falar que ama Nossa Senhora. Ixi, aí prepara. Raios e trovões na sua cabeça. É ou não é? Porque quem ama Nossa Senhora, ama Jesus também. Mas para muitos, amar Nossa Senhora não é amar Jesus, não. Aí Deus suscita um homem chamado São Luís Grignion de Montfort, que faz um tratado falando sobre a Virgem Maria. E no seu tratado, a sua teologia é aprovada pela igreja. Ele diz: quando vós venerastes a Virgem Maria, estáis louvando ao Filho da Virgem Maria. Não tem erro. Se alguém que tem dúvida ainda, porque reza o terço, porque fala com Nossa Senhora, fica tranquilo. Você não está ofendendo nem a Deus, nem a Jesus e nem ao Espírito Santo, tá? Ao contrário, ela vai te ajudar a chegar ainda mais rápido na Santíssima Trindade. Porque ela é a mãe de Deus, é a totus tu, que o Papa João Paulo II fez questão de colocar no brasão do seu sistema de Papa. Ele consagrou todo o seu ministério petrino à Virgem Maria.
E quanto que ele durou? Muitos anos. Aonde ele ia, primeiro lugar que ele ia, no Santuário Mariano. Onde tem Nossa Senhora? Ele ia rezar a Virgem Maria. Que homem maravilhoso. Que testemunho que ele nos deixou. Então, se um Papa coroa a Nossa Senhora, leva flores para Nossa Senhora, procura um santuário mariano, eu, cristão, tenho que me afastar de Maria? Contrário. É a igreja que está dizendo. Quando um Papa fala, é a igreja. A igreja está confirmando que a veneração à Virgem Maria não ofende a Deus, mas incomoda quem está embaixo. Quem recebeu a saudação do anjo? Maria. E quais foram os anjos que destruíram outro anjo? Miguel, Gabriel, Rafael. Estão entendendo? Então aquele cego, ele estava se comprometendo porque ele queria voltar a enxergar. E nessa novena Nossa Senhora está nos dizendo: olhai para o meu filho e vós voltareis a enxergar. Mas esse cego nos ensina uma outra coisa muito importante. Como é a sua oração? É bonita, tem muitas palavras, poucas palavras. Você não tem às vezes esse pensamento: mas será que eu estou rezando certo? Já aconteceu com vocês? Ou estou rezando errado? A gente não media, a gente para e pensa: ou estou rezando certo ou estou rezando errado? Eu não estou mais. Deu um nó aqui na minha cabeça. E a gente começa a pensar que não sabe rezar. Mas sabe. Toda pessoa que tem um coração sincero sabe rezar. Se você tem um coração sincero, sabe rezar. Porque este homem que estava ali, este cego, a oração dele foi essa: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Acabou. Por que ele fez essa oração? Porque o coração dele pediu. E aqui está uma grande coisa que eu gostaria de falar para vocês. Às vezes a gente vai na caminhada e a gente começa então a pegar o hábito, de rezar e tudo. Só que às vezes o nosso hábito de rezar começa a mudar. Sabe por quê? Porque a gente vai deixando de lado a sinceridade do coração e começa a rezar com a cabeça. Então eu falo para o meu coração o que ele tem que falar para Deus. Não, está errado esse movimento. É o contrário. É o coração que tem que dizer para Deus o que eu preciso, não a minha cabeça. A minha cabeça quer muitas coisas. A minha cabeça quer uma graça imediata. A minha cabeça quer um milagre imediato. A minha cabeça quer meus problemas resolvidos imediatamente. É ou não é? A cabeça, ela às vezes não acompanha o coração. É uma verdade, irmãos. Por isso que nós temos que aprender a rezar com o coração. Porque o coração é sincero. O coração não engana. Alguém já foi enganado pelo coração aqui? Acho que não. Senti no meu coração que eu deveria fazer isso por você. E aquela pessoa abre um sorriso, fala: realmente eu estava precisando disso. Já aconteceu com você? Comigo já. Dificilmente o meu coração vai me enganar no meu relacionamento com Deus. Dificilmente. Talvez eu me engane muitas vezes, porque sou fraco, porque às vezes fraquejo na fé, porque às vezes perco a esperança, às vezes a tristeza bate na porta, mas o meu coração não vai resistir. O meu coração não vai se enganar. Então este cego hoje está nos dizendo: todo aquele que faz uma oração sincera à Virgem Maria ou a Jesus vai ser ouvido. Mas se você deixar o coração falar, se você quiser comandar a sua oração, pensar no que vai falar, você já está querendo conduzir a vontade de Deus. E não é bem assim que funciona. Deixe o teu coração falar o que você precisa.
Seja sincero e sincera a partir do coração. E Ele vai te falar. E a Virgem Maria vai compreender a sua necessidade. Mas é necessário que você seja sincero. E para terminar, Ele também nos ensina uma coisa muito importante. Depois que Ele voltou a enxergar, o que Ele faz? Segue Jesus. Mas para seguir Jesus é necessário perseverar. A perseverança é o que nos leva a seguir Jesus. Então, se você tem a graça de enxergar, segue a Cristo com seu coração sincero, e você vai ver quantas graças você vai receber. Então, nessa novena, amados irmãos e irmãs, vamos buscar a perseverança, vamos buscar a simplicidade de coração, como Nossa Senhora. Ela olhou para o anjo e disse: mas como isso acontecerá? Pois eu não conheço o homem. Vejam a simplicidade e a sinceridade da Virgem Maria. Eu não conheço o homem. Maria, na sua simplicidade, conquistou a Deus. Por isso que Ele pousou os seus olhos sobre ela e disse por meio do anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela diz no canto do Magnífica, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. A humildade da Virgem Maria. Peçamos também essa graça de nessa novena sermos humildes e humildemente entregar a ela as nossas necessidades nessa novena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.